Boa tarde, alunos dos primeiros anos A e B. Vamos à atividade da semana 4, tema Protocolo de Kyoto. Então, nós temos um texto, que faz um protocolo de Kyoto e a dinâmica climática mundial. O Protocolo de Kyoto constitui um tratado complementar à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudanças do clima, definindo metas de redução de emissões para os países desenvolvidos e os que, à época, apresentavam economia em transição para o capitalismo, considerados os responsáveis históricos pela mudança atual do clima. Criado em 1997, o protocolo entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005, logo após o atendimento às condições que exigiam a ratificação, ou seja, a aceitação por no mínimo 55% do total de países membros da Convenção e que fossem responsáveis por pelo menos 55% do total das emissões de 1990. Durante o primeiro período de compromisso entre 2008 e 2012, 37 países industrializados e a Comunidade Europeia comprometeram-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa para uma média de 5% em relação aos níveis de 1990. No segundo período de compromisso, as partes se comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 18% abaixo dos níveis de 1990 no período de 8 anos, entre 2013 e 2020. Cada país negociou a sua própria meta de redução de emissões em função da sua visão sobre a capacidade de atingi-la no período considerado. O Brasil ratificou o documento em 23 de agosto de 2002, tendo sua aprovação interna se dado por meio do Decreto Legislativo número 144 de 2002. Entre os principais emissores de gases poluentes do efeito estufa, somente os Estados Unidos não ratificaram o protocolo. No entanto, continuaram com responsabilidades e obrigações definidas pela Convenção. O mecanismo de desenvolvimento limpo, de forma a auxiliar os países desenvolvidos e os de economia em transição para o capitalismo, conhecidos tecnicamente como países em vias de desenvolvimento, a cumprirem suas metas de redução ou limitação de emissões. O Protocolo de Kyoto contemplou 3 mecanismos de flexibilização: comércio de emissões, implementação conjunta e mecanismo de desenvolvimento limpo, conhecido como MDL. Por meio do MDL, um país desenvolvido ou de economia em transição para o capitalismo pode comprar créditos de carbono, denominados reduções certificadas de emissões, resultantes de atividades de projeto desenvolvidas em qualquer país em desenvolvimento que tenha ratificado o protocolo. Isso é possível desde que o governo do país onde ocorrem os projetos concorde que as atividades de projeto é voluntária e contribui para o desenvolvimento sustentável nacional. O comércio de emissões, conforme estabelecido no artigo 17 do Protocolo de Kyoto, permite que os países que têm unidades de emissão de sobras às emissões permitidas, mas não são usadas, vendam esse excesso de capacidade a países que estão acima de suas metas, ou seja, países que não estão conseguindo reduzir as suas emissões de gases do efeito estufa.
Assim, uma nova mercadoria foi criada na forma de reduções ou remoções de emissões. Como o dióxido de carbono é o principal gás de efeito estufa, as pessoas falam simplesmente do comércio de carbono. O carbono agora é rastreado e comercializado como qualquer outra mercadoria. Isso é conhecido como mercado de carbono. Protocolo de Kyoto, situação atual. O Protocolo de Kyoto obrigou cerca de 35 nações industrializadas a reduzir suas emissões de gases do efeito estufa durante o período de 2008 a 2012. A vigência do protocolo se encerraria no começo de 2013, porém foi estendida até 2020. A decisão durante a Conferência das Partes, a COP18, Cúpula das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizadas em Doha, no Catar. Apesar do acordo, Rússia, Japão e Canadá abandonaram o protocolo. Assim, as nações que obedecerão suas regras são responsáveis por apenas 15% das emissões globais de gases de efeito estufa. Então nós temos Estados Unidos, que não ratificaram o protocolo de Kyoto, e temos também Rússia, Japão e Canadá que abandonaram o protocolo. Então Rússia, Japão, Canadá e também Estados Unidos são os países responsáveis por mais de 60% das emissões de gases do efeito estufa. Com a saída desses países do protocolo de Kyoto, essa redução a que eles são responsáveis em emitir são somente 15% em relação ao conjunto desses países. Então, ou seja, eles passam a ter o direito de continuarem explorando cada vez mais os recursos naturais e não controlando essa emissão de gases de efeito estufa. Atividades, mão na massa. Na atividade 1, analise cada uma das afirmativas, em seguida considere-as certas ou erradas. Para as afirmativas certas, faça sua reescrita. Para as afirmativas erradas, faça a sua reescrita, as tornando certas. Então, se alguma afirmativa aqui estiver errada, nós teremos que reescrevê-la novamente para que ela fique de forma correta. Então, afirmativa A: os países mais industrializados e ricos são os que mais emitem gases poluentes na atmosfera, que ampliam ou causam efeito estufa. A afirmativa está certa, não é verdade? B. O protocolo de Kyoto tem por objetivo reduzir, principalmente pelos países em desenvolvimento, a quantidade de gases amplificadores de efeito estufa que esses países lançam na atmosfera. Essa afirmativa está errada. Por que ela está errada? Como que nós vamos reescrevê-la corretamente? O protocolo de Kyoto tem por objetivo reduzir, principalmente pelos países industrializados que formam o anexo 1, a quantidade de gases amplificadores de efeito estufa que esses países lançam na atmosfera. Afirmativa C. Os especialistas acreditam que os efeitos negativos da mudança climática são os mesmos nas diversas regiões do planeta.
Então, os especialistas acreditam que os efeitos negativos da mudança climática são os mesmos nas diversas regiões do planeta. Essa afirmativa está errada. Por que ela está errada? Porque os efeitos negativos da mudança climática eles vão ocorrer de forma diferenciada nas regiões do planeta. Então, por exemplo, a questão do derretimento das geleiras, elas não vão ocorrer em todas as regiões do planeta. O derretimento das geleiras só ocorre nas regiões polares, em que há o quê? Essa maior quantidade da presença de geleiras, devido às temperaturas negativas nessas regiões. Na atividade 2, o fenômeno efeito estufa é um fenômeno natural e fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra. Entretanto, quantidades excessivas de gases estufa na atmosfera podem elevar a temperatura do planeta a níveis indesejados. Por que o efeito estufa é um fenômeno natural e necessário para a manutenção da vida no nosso planeta? Porque internamente a Terra ela produz energia a partir do seu núcleo. Mas a energia que o planeta precisa para manter a vida, todas as espécies de vida, essa energia ela vem do Sol. Então, os raios solares eles têm que entrar no planeta Terra, atravessando toda a camada da atmosfera que envolve o planeta, que é responsável por proteger o nosso planeta. E à medida que esses raios solares penetram no planeta, realizam o aquecimento diário, naturalmente, o que teria que acontecer? Esses raios solares teriam que ser novamente expulsos, saírem de dentro do planeta, de volta para o espaço. Então, esse é o que? O fenômeno natural do efeito estufa. Mas, com o excesso de emissões de gases poluentes, como dióxido de carbono, o óxido nitroso, o óxido de enxofre, por exemplo, o que esses gases provocam? Eles provocam a destruição de um dos gases protetores presentes na atmosfera, o gás de ozônio. O gás de ozônio é ele que promove o quê? Que os raios solares entrem no planeta, aqueçam o planeta internamente e permite que esses raios solares saiam novamente do planeta. Só que os gases dióxido de carbono, nitroso e enxofre, principalmente, eles estão destruindo o gás de ozônio. Então, está se formando na atmosfera verdadeiros buracos negros, onde o gás de ozônio está sendo destruído. Então, os raios solares estão entrando cada vez mais no planeta e não estão saindo como seria o natural. Estão ficando concentrados dentro do planeta. E aí provoca que uma outra consequência, que é o quê? O aquecimento do planeta Terra. O protocolo de Kyoto ele propõe um calendário pelo qual os países signatários, o que são países signatários? Países que ratificaram, que assinaram o protocolo, têm a obrigação de reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa em pelo menos 5,2% até 2012 em relação aos níveis de 1990. Qual que é a questão dessa atividade 2? Explique quando e como o agravamento do efeito estufa promove o aquecimento global, promove o aquecimento do planeta Terra, causando danos
a várias regiões do planeta. Então, quando e como ocorre esse agravamento do efeito estufa? A partir do momento, que o óxido de carbono, o óxido nitroso, o óxido de enxofre destroem o gás de ozônio, porque com o gás de ozônio sendo destruído, maior quantidade de raios solares vão entrando no planeta Terra e permaneçam dentro do planeta, provocando o quê? Um aquecimento mais rápido do planeta, que nós conhecemos como aquecimento global, e que vai provocar vários danos, entre eles o quê? O derretimento das geleiras nas regiões polares, tanto no Polo Norte, na região ártica, quanto também no Polo Sul, onde nós temos o continente da Antártida. E, consequentemente, a esse derretimento das geleiras, uma elevação mais rápida nos níveis das águas do mar. Atividade 3. Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, CH4 e N20 na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica do solo. Questão: de que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Na videoaula sobre o protocolo de Kyoto, eu falei para vocês quais as atividades que eliminam maior quantidade de gases que provocam o efeito estufa. Então, nós temos a atividade da indústria, a agricultura, a pecuária, o processo das queimadas, tudo isso ajuda a emitir maior quantidade de dióxido de carbono e outros gases que provocam e intensificam o efeito estufa no planeta Terra. E nós vimos também sobre a questão das energias limpas, um dos objetivos principais do protocolo de Kyoto, os governos fazerem investimentos em energias limpas. E uma delas que nós vimos foi sobre o que? A biomassa, que é o que? O reuso, o reutilizar de matéria orgânica oriunda das práticas agrícolas para a produção de energia. Então, de que maneira, como as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Através do reuso, da utilização dos resíduos, das sobras oriundas da agricultura e da pecuária, transformando esses resíduos em quê? Em biomassa, e a partir daí gerar energia. Para a questão 4, vamos observar a charge. E o aquecimento global? Vamos lá pegar onda antes que ela venha nos pegar. Quando o surfista fala em pegar uma onda, é ir ao mar com a sua prancha e pegar o quê? Transformar o movimento mais forte das águas em ondas, não é verdade? Mas antes que essa onda venha nos pegar, em que sentido essa onda
pode pegar os surfistas, ao invés dos surfistas irem pegar essas ondas no mar. Nós temos a questão dos tsunamis, que são ondas, com vários metros de altura, que são resultantes de quê? De movimentos internos do planeta, no fundo dos oceanos, em que esse movimento provocado pelo deslocamento das placas tectônicas acabam também ajudando o quê? No deslocamento mais rápido e com maior gravidade das águas do mar, provocando enormes ondas que chegam ao litoral, e provocam grandes destruições. Não é verdade? Então, ou seja, os tsunamis eles ocorrem geralmente em regiões onde é mais visto que abalos sísmicos, tremores e terremotos. Então, o tsunami é uma consequência dessa atividade sísmica no planeta. Então, de qual onda, que pode vir nos pegar, falado na charge? A questão, do aquecimento global, Como? Então, é isso que nós vamos ter que responder na pergunta A. Como ocorre o aquecimento global? O aquecimento global é o aquecimento, mais rápido de todo o planeta Terra. E como esse aquecimento, vai ocorrer? Vai ocorrer a partir do momento que o efeito estufa se torne mais intenso, devido a quê? A maior emissão de gases poluentes pelas atividades econômicas. Então, o aquecimento global ele vai ser o quê? Ele vai ser uma consequência, do efeito estufa. Então, na primeira parte da resposta, ele é o quê? Ele vai ser uma consequência do efeito estufa. Sendo uma consequência do efeito estufa, o aquecimento global ele é o quê? Um fenômeno, de aumento da temperatura média dos oceanos e do ar próximos à superfície da Terra, que é chamada de aquecimento global e está relacionada fortemente ao desequilíbrio da emissão dos gases do efeito estufa. Na pergunta B, qual fenômeno causado pelo aquecimento global os personagens se referem? Eles se referem a uma onda que podem vir pegá-los, ou seja, se referem aos tsunamis. Eu falei para vocês que os tsunamis são uma consequência do movimento interno no planeta, que provocam não só o deslocamento das placas tectônicas sobre a qual os continentes e oceanos estão localizados, mas também a questão do aquecimento anormal das águas marítimas irão provocar alterações também nessa formação das ondas, que no litoral vão ser conhecidas como ressacas. Então, a qual fenômeno causado pelo aquecimento global os personagens se referem? A presença dos tsunamis. Na C, descreva duas consequências do aquecimento global. Então, nós duas consequências do aquecimento global. Então, vamos lá, duas consequências do aquecimento global. A primeira delas, a alteração do clima no planeta, além do aumento da temperatura dos oceanos e do ar,
derretimento das geleiras e neves e, consequentemente, elevação do nível das águas do mar. Então, nós terminamos aqui, tá? A explicação, né, para a resolução das atividades de geografia da semana 4, sobre o protocolo de Kyoto.